Podem abrir já, por favor, Êxodo 2, de 11 a 15. Êxodo, capítulo 2, dos versos 11 a 15. Mas não vamos ler agora, não. Espera um pouquinho ainda. Logo, logo leremos. Quando nós falamos em vontade de Deus para a nossa vida, vontade de Deus mesmo, o que nós pensamos? Não precisa responder alto, pensa você sobre esse assunto. Vontade de Deus. A gente quer a vontade de Deus para a nossa vida? Sim ou não? Sim. É um desejo comum, é certo, nós desejamos isso. Ou pelo menos nós temos as melhores intenções, é o que boa parte pensa, eu diria a maioria, quase totalidade. Por quê? Agora uma segunda pergunta, por que nós queremos a vontade de Deus para a nossa vida? Porque aceitar a vontade de Deus é um ato de obediência, e a gente sabe que no final Ele quer o nosso bem, e vai ser bom para nós. Então uma resposta simples, uma pergunta simples, uma resposta simples. Mas tem um detalhe, pode colocar o primeiro slide, por favor, Lidiane? Um detalhe. Uma coisa é querer obedecer, seguir a vontade de Deus. Aí eu grifei lá. Outra coisa é realizar essa vontade ou viver essa vontade do modo e no tempo dele. Pastor, como assim? Não entendi direito. Eu tenho 2 exemplos aqui. Aliás, muito exemplo que eu uso no esboço está no livro do Charles Swindoll. Alguns não, alguns estão. E esse eu acho interessante. Vamos supor, então, vocação para o ministério, para um pastorado. Ou a Brenda aí tem uma vocação para ser missionária, alguma outra vocação, qualquer uma vocação, o seu nome pode ser de qualquer um, viu, Brenda? Nada pessoal. Vamos supor que Deus chame alguém para o serviço cristão, de uma forma bem específica. E essa pessoa entende isso. Isso dá uma paz muito grande para quem assimila isso, que deve, de alguma forma, seguir para estudar, fazer um seminário e se envolver mais com o ministério da palavra. Mas, se não tiver cuidado, vamos para Brenda, você, se for, né? Enfim, a pessoa pode começar a mexer os pauzinhos, sabe aquela expressão, mexer os pauzinhos por baixo dos planos, por baixo dessa vontade soberana de Deus. Como assim? Algo do tipo, eu quero ir para o ministério, Deus está me chamando, mas se eu fizer amizade com aquele pastor daquela grande igreja, quem sabe eu já não entro naquela grande igreja para trabalhar. Dá para entender? Eu quero ser missionário, mas eu queria ser lá no Canadá, em Toronto. Nada, tem missionários lá, nada, né? Mas a vistas de Deus está chamando, mas de alguma forma está trabalhando. Olha, eu vou para o ministério, mas se eu conseguir, de alguma forma, já entrar com um ótimo salário, um púlpito que me dê prestígio, uma igreja de 500 ou 1000 membros, isso é bem interessante. Entendam? Há o chamado de Deus, mas será que está sendo realizado dentro da vontade, do modo, no tempo dele? Então, isso nós chamaríamos, são manipulações de situações, de uma forma que o chamado, nesse exemplo, a vocação, começa a ficar manchada. Deseja a vontade de Deus, mas do meu modo. Do meu modo. Eu quero obedecer o que Deus tem para a minha vida, mas do meu modo. Vamos dar uma outra aplicação? Essa vai ser um pouco até mais fácil de entender. Então, talvez um pouco mais próxima. Vamos supor que Deus já deixou bem claro para você, jovem, adolescente, que Ele não deseja nem exija que você permaneça solteiro. Não, eu tenho convicção que eu nasci para casar. Eu não tenho dom do celibato, não, eu tenho... mas você percebe que o tempo está passando e as possibilidades diminuindo. Então, se em algum momento você não protegeu o coração, é bem possível que você venha dizer, Deus, Senhor, eu conheço o seu plano, eu sei o que o Senhor quer para mim. Também sei que o Senhor quer que eu me case. Mas fica de fora algum tempo nessa questão e a gente se encontra lá no altar. Daí lá eu peço a bênção do Senhor.
ali o Senhor me abençoa. Então, olha que interessante. Sabe da vontade de Deus, mas vai dar um jeito para que na hora de encontrar alguém, Deus não faça parte disso. Só talvez na frente, aí vai querer, como diz outro, a benção. Vai querer ser abençoado pelo Senhor. Igreja, está ficando claro como isso funciona? Eu quero cumprir a vontade de Deus, mas em determinado momento, entre aspas, eu ajudo Deus a resolver as coisas, porque tem que ser daquele meu jeito. Vamos entender um pouco agora, isso foi uma luz que nós jogamos para o texto de hoje. Êxodo 2, versos 11 a 15. Êxodo 2, de 11 a 15. Aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu ao encontro dos seus irmãos e viu o sofrimento deles, e viu um egípcio agredindo um hebreu, um de seus irmãos. Então olhou para um lado e para o outro, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu-o na areia. No dia seguinte saiu de novo e viu 2 hebreus brigando, e perguntou ao agressor: por que maltratas o teu próximo? Ele respondeu: quem te constituiu líder e juiz sobre nós? Queres matar-me como mataste o egípcio? Então Moisés ficou com medo e disse: certamente já descobriram o que aconteceu. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés. Mas ele fugiu do faraó e foi habitar na terra de Midian. E lá sentou-se junto a um poço. Igreja, antes da gente continuar, eu gostaria que você, nessa noite, juntamente comigo, vamos verificar esse texto, esse evento, de um outro ângulo, na Bíblia mesmo. Lá em Atos, o diácono Estevão, ele faz um registro inspirado dessa mesma história. Então vamos para Atos, não perca Êxodo 2, vamos para Atos 7. Aliás, seria bom hoje ficar virando assim a Bíblia, Atos 7, Êxodo 2. Êxodo 2, Atos 7. É a mesma história, mas de um outro ângulo. Atos 7, dos versos 20 a 29. Atos 7, 20. Naquela época nasceu Moisés, que era belo aos olhos de Deus, e foi criado durante 3 meses na casa de seu pai. Depois de ser abandonado, a filha do faraó o recolheu e o criou como seu filho. Assim Moisés foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Esse versículo 22 ele é bem relevante. Depois a gente vai ver por quê. 23. Quando completou 40 anos, desejou... Se você quiser, você pode grifar essa palavra. Desejou visitar seus irmãos, os israelitas, e vendo um deles sofrer injustamente, defendeu e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ele pensava que os seus irmãos entenderiam que por meio dele Deus lhes daria liberdade, mas eles não entenderam. No dia seguinte, aproximou-se de alguns deles quando brigavam e quis pacificá-los, dizendo: homens, sois irmãos, por que maltratais um ao outro? Verso 27. Mas o que feria o seu próximo empurrou, dizendo: quem te nomeou líder e juiz sobre nós? Por acaso queres matar-me como ontem mataste o egípcio? Diante dessa palavra, Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. Uma atenção para o verso 20 22. No verso 20 aqui de Atos 7, diz que ele foi o quê? Ele foi criado. Aparece a palavra criado, ele criou. Alguém tem outra tradução? Ele, quando aparece no verso 20, ele foi criado durante 3 meses. Todos têm criado? Tem, né? Oi? Educado. Acho que não tem mais outra tradução. Sabe qual é o significado aqui dessa palavra criado? É treinado. Educado mesmo, como o pastor Paulo diz. Treinado. A filha do faraó, o que ela fez? Ela conduziu Moisés com toda a educação egípcia. Muito diferente de um lar hebreu, lá da mãe Joquebede. Moisés mudou a igreja de uma casa simples para uma casa pomposa, para uma corte. Olha, se você consegue imaginar que ele não tinha mais só o quarto dele. Acho que eu penso que ele tinha lá muitos quartos, muitos aposentos. Outra coisa, ele não aprendia mais daquele jeito hebreu, a mãe do lado ensinando os preceitos. Há relatos históricos que eram homens sábios que chegavam nos palácios, tinha uma hora, a criança não ia para a escola.
A escola ia ter criança. A pessoa na sua casa, Isa, chegar de manhã lá às 7h30, 3 ou 4 professores, e falar, vamos dar aula para a Isabela hoje. Alguma interferência do celular. Vamos dar aula para a Isabela hoje. Era a forma como Moisés cresceu. No palácio, eu imagino aquela cena, né? Chegando algumas pessoas com livros debaixo do braço. E eu acho que Moisés nem tão animado assim, né? Mas era a forma de aula que tinha naquela época. Então tudo era diferente. Ele foi instruído dessa forma. Moisés foi envolvido com a cultura egípcia, com o estilo de vida do Egito. E eu diria, a igreja, que é um verdadeiro processo de reorientação. Inclusive com o objetivo dele um dia, talvez, assumir o trono. Aliás, ele era filho da filha de Faraó. Possivelmente Moisés estava sendo preparado para um dia ser um líder também, ser um rei. No verso 22, dá uma olhadinha. Então ele foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios, e que fala na segunda parte, que ele era o quê? Poderoso em palavras e obras. A ideia que o texto dá à igreja é que essa pessoa era vista como um indivíduo brilhante, possuidor da sabedoria dos egípcios. Dentro desse contexto de educação egípcia, é muito provável que Moisés foi envolvido com estudos de astronomia, ciências, química, filosofia, medicina e direito. Os historiadores dizem isso. Até medicina. Muito bem instruído. Provavelmente Moisés era visto naquela época pela sociedade egípcia como uma mente brilhante. A filha do faraó. Educado na mais alta corte, com os melhores. Aliás, nós não temos aqui no texto, mas sabe que também historiadores falam, eu digo historiadores extra-bíblicos. Flávio José é um deles, por exemplo. Pessoas que escrevem sobre a história e pesquisam, arqueólogos que procuram vestígios. Eles falam o seguinte, que Moisés, tem uma história, que Moisés com 30 anos de idade, já tinha comandado um exército egípcio, alcançando uma vitória esmagadora sobre etíopes. Então Moisés também tinha cunho militar muito forte. Era bem treinado, respeitado, um militar valorizado. E é bem possível que Moisés tinha também cicatrizes de batalha. Ele era sábio nas questões estratégicas, militares, um líder competente. Então é provável que quando a gente lê no verso 22, essas 2-3 linhas, que ele foi instruído na sabedoria e era poderoso em palavras e obras, isso está recheado de informações. Tem muita coisa aqui em cima desse homem chamado Moisés. E também é bem possível que Moisés tinha carisma, capacidade assim de atrair massas. Porque diz que ele era poderoso em palavras, né? Então ele falava de uma forma que ele arrastava multidões. Essa era a figura de Moisés. Enfim, eu diria que Moisés, ele era em determinado momento o orgulho do Egito. Como disse, a mente brilhante. O orgulho do Egito. Mas Moisés também era vulnerável. Ele era vulnerável. E isso é bem importante a gente trabalhar, igreja, nessa noite. Um detalhe. Sabe aquele encontro de Moisés com a sarça ardente que nós já aprendemos? Que a sarça fala, é Deus falando através da sarça. E alguns entendem, eu confesso que eu também tenho essa inclinação, que foi ali que ele entendeu o chamamento dele. Lá com 80 anos de idade. E às vezes a gente fica pensando que foi de fato aquele momento que Moisés ficou sabendo da função dele, que foi naquele momento que ele entendeu que devia livrar Israel do Egito. Mas igreja, eu acho que nós não precisamos pensar assim. Vamos mudar um pouco esse pensamento, aliás, através da palavra. Sabe por quê? Moisés conhecia a vontade de Deus. Aliás, aqui no texto em Atos, veja no verso 25. Atos 7:25. Ele pensava que os seus irmãos entendiam que por meio dele, Deus lhes daria liberdade. Ele estava com 80 anos aí? Não, estava com? Ora,
Temos a evidência bíblica que não foi lá na sarça que Deus revelou o plano para ele. Já bem antes, Deus tinha trabalhado com esse homem alguma coisa que ele sabia que tinha uma missão especial. Aqui com 40 anos, ele já tinha isso em mente. Ele sabia que havia algum propósito. Então vamos agora reprogramar isso em nossa mente. Antes dos 80 anos, Moisés já sabia dessa vontade de Deus. O problema foi que ele não procurou o caminho e o tempo de Deus. Moisés procurou o jeitinho. Então nós chamaríamos vontade de Deus versus meu jeitinho, meu jeito. Em determinado momento, Moisés começa a realizar a vontade de Deus, eu chamaria assim do modo Moisés. Sabe? Pode ser que tenha o modo Werner, modo Mateus, modo Lucas, modo Dinei, modo Paulo, modo Cristiano. A gente pode ter o nosso modo. E Moisés, com 40 anos, ele pensou, olha, eu tenho um propósito para com o povo. Eu vou realizar do meu modo, do meu jeito. Talvez a pergunta nessa noite seja uma delas, pastor, por que podemos achar que então ele soube desse plano na missão antes da sarça? Como nós já lemos aqui no verso 25. Mas Atos, nesses versículos 23 a 25, diz algo que é bem interessante. Quando completou 40 anos, verso 23, né? Desejou visitar. Uma outra tradução que eu tenho diz o seguinte: veio-lhe a ideia. Você tem essa tradução? Alguém tem? Veio-lhe a ideia? A sua é Shed, pastor Paulo. Veio-lhe a ideia. Aí depois diz que ele pensava que os seus irmãos entenderiam que por meio dele Deus lhe daria liberdade, mas não entenderam. Agora você está com Êxodo também lá aberto? Está fácil? Êxodo 2:11. O que diz em Êxodo 2:11? Aconteceu naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu ao encontro dos seus irmãos e viu o sofrimento deles. Igreja, sem perceber, Moisés entra no momento perigoso da vida dele. Mesmo que ele já sabia que o futuro dele era salvar Israel do Egito, eu creio que num certo momento ele ficou ansioso. Ele ficou impaciente em relação a isso. Eu creio que em certo momento Moisés ficou assim: ai Deus, quando vai ser a hora que eu tenho... Olha, já estou preparado, fui para a batalha, já sei, já estou um homem formado. Deus, eu preciso realizar esse... Então, igreja, nós temos subsídios bíblicos que isso está acontecendo. Ele está muito desejoso de cumprir a vontade de Deus e ele tentou apressar algumas coisas. Ele começa a pensar alguns meios de acelerar esse processo de ser o salvador dos hebreus, do povo de Israel. Eu diria assim: primeiro ele pensa, depois ele age, mas Deus está fora do processo. Ele pensa, ele age, mas Deus está fora do processo. Sabe que nós podemos tirar uma lição? Eu e você podemos nos tornar assim, eu me incluo, acho que você pode também. A gente pode se tornar tão dedicado à vontade de Deus, mas ser tão dirigido por um falso sentido de propósito, que nós podemos querer tomar as rédeas do assunto e deixar Deus completamente fora do plano. Você já fez isso? Já, eu também já fiz. Qual é o próximo slide? Vamos voltar para Atos. O verso 23 diz que ele desejou. Por isso que eu falei para grifar, isso é importante. E Atos 25, 7:25 diz que ele pensava. Dá para incluir Deus aqui nessas duas ações? Não. Ele desejou. Ele pensou.
O texto deixa claro isso para a gente. Eu tenho um trecho do livro do Charles Swindoll, um parágrafo, que eu acho muito interessante. Pode colocar, Lidiane, próximo, por favor. Acompanhe com os olhos, eu vou ler. Quando se age baseado na carne, existe invariavelmente algo a ser ocultado. Você tem que enterrar o seu motivo. Tem de esconder um contato feito para manipular o plano. Tem de encobrir uma mentira ou meia-verdade. Tem de voltar atrás numa vaidade. É preciso cobrir o cadáver que o seu procedimento carnal criou. É só uma questão de tempo, até que a verdade apareça. A areia sempre revela seus segredos. Charles Swindoll. Forte, não? Quando se age baseado na carne, existe algo a ser escondido, ocultado. Igreja, que lição nós temos aqui? Os talentosos, os capacitados, os Moisés, os Moisés da vida, também, tem o nosso Moisés aqui, né? Todos nós, também são vítimas de vulnerabilidade, estar vulnerável. Os altamente qualificados também ficam expostos ao ataque do inimigo ou do seu próprio coração. Agora a pergunta é, talvez esse seja o eixo principal nessa noite. Eu creio que seja o eixo principal do texto. Qual a raiz disso? Próximo slide. Qual a raiz? Essa frase é para gravar. É quando nos sentimos movidos por uma sensação de necessidade. Se você tem hábito de grifar na Bíblia, você pode fazer um círculo ou escrever do lado na sua Bíblia, nesse trecho que fala que Moisés matou o egípcio, é quando nos sentimos movidos por uma sensação de necessidade. Eu preciso fazer isso. Eu penso que deve ser assim. Eu desejo. Igreja, o conselho de Deus, do tempo de Deus, ele é ignorado, ele é deixado de lado. E nós acabamos interferindo para manobrar as coisas. No final, nós acabamos encrencados. E o texto fala lá em Êxodo, aqui também em Atos, que ele matou o egípcio, enterrou na areia. Agora a gente cá entre nós, um homem tão treinado, líder de exército, ele foi enterrar mal aquele cadáver. Talvez foi raso, não sabemos o que aconteceu. E sabe que outra lição que nós temos aqui, olhando para esse texto, até para essa frase no slide, a maioria de nós, igreja, vamos crer nisso, a maioria de nós não tem jeito para encobrir as coisas. Eu acho que nós podemos ficar assim, eu e você, surpresos com todo esse preparo de Moisés, com a falha dele encobrir esse egípcio que estava morto. Aliás, igreja, o que aconteceu depois de muitos anos, de acordo com o tempo de Deus? Deus sepultou não só um egípcio, mas um exército inteiro no Mar Vermelho, junto com cavalos, com armas, com os carros e tudo mais. Igreja, sabe qual é a lição? Quando Deus participa, o trabalho dá certo. Quando as minhas necessidades querem resolver, nenhum cadáver eu consigo esconder. Quando Deus está junto, todo um exército é vencido e o mar engole. Mas quando eu estou sozinho, com os meus desejos, com a minha vontade, com o meu eu quero, o cadáver aparece. Próximo slide. O que nós aprendemos? Eu tento, eu falho. Eu confio, o Senhor traz resultados. Há uma grande diferença. Vamos para o final. Êxodo 2,15. Volta lá para. Nós estamos usando aquele jogo de livros, né? 2,15. Quando o Faraó soube disso, qual foi a atitude do Faraó? Procurou matar Moisés. Aqui diz que ele fugiu do Faraó
e foi habitar na terra de Midian, e lá sentou-se junto a um poço. Um poço. Esse deserto de Midian, ele é extremamente seco. O Charles Swindoll diz o seguinte, ele fez uma comparação, ele falou que lá nos Estados Unidos gastaram uma fábula de dinheiro para poder mandar um robozinho para Marte, para tirar foto da superfície de Marte. Gastaram rios de dinheiro para poder tirar foto. Ele falou, não precisa ir tão longe, manda um robozinho para Midian. Ele falou, gente, é a mesma. Se você não, você colocar uma foto do exército de Midian e de Marte, você não vai saber qual que é qual. E foi impressionante a similaridade das imagens que um lugar tem e que o outro tem. Incrivelmente seco, árido, areia muito quente, cascalho por toda parte, quase não há vida. Algum outro arbusto sobrevivendo aí de uma forma, mas não. Agora, igreja, dá para imaginar Moisés caminhando ou fugindo por esse caminho angustiante? E sabe por que, alguns comentam, sabe por que Moisés escolheu fugir para lá? Porque ele sabia, e os egípcios também, que quem se aventurasse a entrar no exército de Midian não ia passar vivo. Algo do tipo assim, o faraó, para onde foi Moisés? Olha, ouvimos que ele foi para Midian, deixa que o deserto cuida dele. Vai morrer lá mesmo. Só que Moisés, no desespero, ele falou, eu vou para lá porque eu sei que lá eu tenho mais algum tempo de vida, eu tenho uma folga, eu tenho um tempo. Igreja, o que está passando na cabeça de Moisés nesse momento? Talvez seja o que passa pela nossa tantas vezes, não é? Trabalhei tanto, estudei tanto, tentei tantas vezes, eu me esforcei de forma incansável, mas não cheguei a lugar nenhum. Nada deu certo. É o fim. Agora, igreja, quando a gente pensar assim, acredite, eu e você podemos estar mais perto do que nunca de um avanço na vida espiritual. O que nós temos a lição nessa noite? Quando eu e você pensar que nada está dando certo, eu estou muito cansado, estudei à toa, não estou conseguindo ir para lugar nenhum, nada está dando certo, talvez esse seja o momento em que Deus está pronto para acionar um crescimento espiritual fantástico na sua vida. Eu queria terminar com 2 pensamentos finais para o slide. 2 lições para hoje. 2. Isso é o que o texto nos mostra. Quando a vida do eu segue seu curso, acabamos num deserto. Igreja, você e nós não vamos desistir de correr na carne, no pecado, nas nossas vontades, até a gente chegar às dunas de areia. Nós não vamos nos cansar de correr atrás dos nossos desejos, até que a gente enfrente o calor do sol, a falta de água. Este eu nosso que nos escraviza, a mim e a você, ele nos leva a um deserto que é desgastante, é quente, é solitário. As minhas necessidades, essa é uma frase que para mim foi de muito impacto do Charles Swindoll. As minhas necessidades me levam para o deserto. As minhas necessidades me levam para um deserto. E quando se fala deserto, o que é? É longe da vontade de Deus. É o jeitinho na vontade de Deus. É ajudar Deus a resolver a minha vida. Não depender mais dele. Então, uma lição muito importante para nós hoje. Quando a vida do eu segue o curso, nós acabamos num deserto. E talvez todos nós, eu e você, temos experiência já disso em nossa vida, não é? Segunda lição. Quando a vida do eu finalmente se assenta, o poço de uma nova vida está próximo. É bem melhor essa imagem de água, né? Do que aquela do deserto. O verso 15 diz, você pode grifar no final do verso 15, Êxodo 2. E lá sentou-se aonde? Junto a um poço.
quando a vida do eu finalmente se assenta, o poço de uma nova vida está próximo. Igreja, a pergunta é: quando nós aprendemos isso? Pessoas altamente qualificadas, capazes, preferem ficar em movimento, agitadas sempre, correndo para lá e para cá. Não é verdade? Sentar, para a gente sentar, é algo contra a nossa natureza. E alguns, quando sentam, ainda ficam balançando a perna, porque está nervoso, tem que ficar em pé, tem que correr. Já ouviram aquela expressão? Estou me sentindo mal de ficar parado. Já falou isso também, né? Sentimento de culpa. Não, a gente está naquela correria. Eu já falei, aquela correria. A gente, não, mas alguma coisa está errada no dia de hoje, porque hoje está muito tranquilo. Estou pecando, Senhor. Aquele sentimento. Sentar parece que é algo contra a nossa natureza, em dias tão agitados. Mas quando Moisés, aos seus 40 anos, finalmente ele cai no chão, ele encontra água fresca bem do seu lado. Então, igreja, eu acho que a lição para nós nessa noite principal, a Bíblia nos ensina o seguinte: sente-se um pouco. Sente-se. Talvez a gente já correu bastante com o nosso ego. Não é verdade? Nós lutamos, nós percorremos até um caminho longo demais. A ordem do Senhor é: pare, me dá o controle da vida. Sente-se na areia quente e veja o poço que está do seu lado. Igreja, se a gente fizer isso, Deus vai se alegrar de levantar o balde cheio de água e refrescar a nossa alma. Amém? A Bíblia fala que Cristo é a fonte de águas vivas. Cristo é a fonte. E temos deixado de beber do Senhor, da palavra, porque nós estamos correndo. E estamos dando jeitinho para Deus. E a vontade dele não está no meu tempo. Eu estou ficando preocupado, então eu vou começar a mexer os pauzinhos para que a coisa aconteça. E o Senhor vai dizer o seguinte: sente-se na areia quente, mas veja o poço que está do seu lado. Salmo 40, vamos fechar com Salmo 46? Salmo 46, 10. Conhecido versículo, né? Alguns até sabem de cor. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor que cuida de nós, Ele tantas vezes fala: aquietai-vos, acalme, pare de correr, sente-se, nem que for na areia quente, mas veja o poço que está do seu lado. Deus vai se alegrar em trazer água fresca para nós. Deus vai se alegrar em matar a nossa sede, mas Ele está esperando que a gente se sente. Parar de investir no nosso eu e de buscar a presença dEle. Vamos orar ao Senhor. Você pode fechar os seus olhos? Fazer uma oração silenciosa? E talvez entender que Ele está dizendo nessa noite, como disse para mim nesse estudo essa semana. Quando estudei esse capítulo, Deus falou muito comigo. Muito, e pode falar com você também. Talvez você esteja pensando: estou com uma vida tão corrida, estudei tanto, trabalhei tanto, tentei tantas vezes, me esforcei de uma forma como poucos se esforçaram, mas eu concordo que não cheguei a lugar nenhum, ou não foi muito longe. Nada tem dado tão certo, talvez seja o fim para mim, mas você pode acreditar que quando pensamos assim, a gente pode estar bem perto de um avanço espiritual, de um desenvolvimento espiritual. Entregue o seu eu ao Senhor. Não deixa que o eu coordene o curso da vida. A gente vai acabar num deserto, sabe? Se o eu for falar mais alto, a gente vai acabar num deserto. Num deserto desgastante. E vamos colocar perante o Senhor que as minhas necessidades me levam para o deserto. Então, Senhor, me livra delas. Me livra delas. E a nossa segunda lição é a gente finalmente se assentar. Se assentar, porque a gente tem que saber que do lado tem um poço. E a lição que nós temos é que nós podemos nos assentar aos pés da cruz. Daquela cruz a um poço de água viva, pura, que vem do trono da graça. Ore ao Senhor: Senhor, ajuda-me a me assentar aos teus pés.
Ajuda-me a descansar o meu eu e buscando me encher mais do Senhor. Mesmo que sentar-se contrarie a nossa natureza, mas que a gente aprenda com a palavra dele. Deus vai se alegrar em trazer um balde de água fresca. Senhor Deus, nós te louvamos por tua palavra e as lições que podemos tirar através da ação do Senhor na vida desse homem chamado Moisés. E nós queremos nos colocar com o coração arrependido e pedindo perdão ao Senhor, porque nós queremos dar jeito nas coisas, sair pelo deserto. Senhor, que o nosso eu aprenda a se assentar na tua presença e dar o controle novamente para o Senhor e confiar que o Senhor é a fonte inesgotável. O Senhor é o poço de água viva, que restaura, que refresca e que alivia o nosso fardo. Que o Senhor encontre em minha vida, na vida dos irmãos, um coração de entrega nessa noite. De entrega. Que possamos aprender como Moisés, a nos assentar, para entender que a vontade do Senhor tem o tempo e a hora certa. Que sejamos filhos obedientes ao Senhor. Eu oro. Nós pedimos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.